Olá, amigos, boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa classe bíblica sobre o profeta Daniel, o livro do profeta Daniel. No sábado passado e domingo passado demos início a esta classe e hoje vamos estudar a lição de número 2. Esse tema é muito importante e eu quero agradecer a sua presença aí no pequeno grupo, na igreja, nos lares, todos sintonizados no canal executivo, aprendendo mais a respeito da palavra de Deus. Semana passada, nós estudamos o tema Daniel, um livro para os dias de hoje. Mas nesse domingo em especial, nós vamos aprender sobre um tema extraordinário. Vamos descobrir de que existe um grande conflito entre o bem e o mal. E nesses dois poderes que estão degladiando, o povo de Deus é envolvido. Por isso, o pano de fundo para se compreender o livro de Daniel é o grande conflito entre o bem e o mal. E a partir de agora, você vai acompanhar aqui no canal executivo o estudo desse tema. Um grande abraço a todos os nossos líderes, pastores, anciãos, diáconos que estão reunidos aí nas igrejas, nos pequenos grupos, nos lares, para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. Mas antes de começarmos, como é nosso hábito aqui, a gente sempre ora. E eu quero convidar você para orarmos antes de abrirmos o livro do profeta Daniel. Ore comigo. Grandioso Deus e Pai, obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Vamos agora iniciar o primeiro capítulo de Daniel. Que o Teu Espírito nos dirija em cada momento e que nós possamos, através do mesmo, encher nosso coração de esperança e fé, sabendo de que em breve o Senhor voltará a esta terra para terminar com um grande conflito e fazer justiça ao Teu povo. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Pegue a sua Bíblia, nós aqui já estamos com nossas Bíblias em mãos e hoje vamos aprender sobre um tema importantíssimo. Vamos entrar no primeiro capítulo do livro do profeta Daniel e vamos aprender sobre dois poderes em conflito. Esta linda Bíblia que nós estamos usando é uma Bíblia preparada pela Casa Publicadora Brasileira e você pode adquiri-la também se você desejar. Nós iremos aí oferecer os canais de comunicação para você. Nós aqui já estamos todos prontos e eu queria chamar a atenção de vocês para o primeiro capítulo de Daniel na página 588 do Antigo Testamento. Página 588. Nós iremos perceber na história do primeiro capítulo de que existe um grande conflito cósmico em andamento no universo. E nesse grande conflito cósmico, nós vamos entender de que o povo de Deus é envolvido. Quando eu falo povo de Deus para vocês, o que você entende? O que você entende como povo de Deus? Alguém que pode participar aqui? Foram pessoas escolhidas. Microfone, por favor. O que você entende por povo de Deus? Povo de Deus, eu creio que foram pessoas escolhidas na época por Deus. Ok. Foram judeus. Pois não, pode pegar também sua participação aqui. Eu entendo como todos os brasileiros, de qualquer que seja a crença religiosa. Ok? Povo de Deus. No Antigo Testamento, quem era o povo de Deus? No Antigo Testamento, era o povo de Israel. Deus escolheu essa nação em especial. O ancestral da nação de Israel foi Abraão. E lá em Gênesis 12, versos 1 a 3, você tem o chamado de Abraão, para que ele fosse o ascendente de todo o povo de Deus. E então Deus deu a Abraão um filho chamado Isaque. Isaque teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos de Jacó, cada um deles, quando chegaram em Canaã, eles organizaram uma tribo. Então você tinha ali Efraim, organizou a tribo de Efraim, Judá, a tribo de Judá, Naftali, a tribo de Naftali, Dan, a tribo de Dan. Então os 12 filhos de Jacó organizaram 12 tribos. Só que Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Vocês devem se lembrar desse fato na Bíblia. Então, os filhos de Jacó eram também conhecidos como os filhos de Israel.
porque Jacó e Israel é a mesma pessoa. Então, quando você pega a sua Bíblia e você fala de Antigo Testamento, o povo de Deus no Antigo Testamento é o povo de Israel. Por quê? Porque Israel era o povo depositário da lei de Deus, era o povo que obedecia à lei de Deus. E quando alguém de outra nação, por exemplo, os cananeus, os filisteus, os jebuseus, os amorreus, quando eles queriam servir ao Deus verdadeiro, eles se uniam ao povo de Israel. Assim funcionava no Antigo Testamento. Por que eu estou trazendo essa explicação para vocês? Porque eu quero que vocês entendam quem era Daniel. Agora veja vocês, nós vimos semana passada de que Daniel, o nome dele significa o quê? Quem se lembra? Qual é o significado do nome de Daniel que vimos semana passada? Por favor, responda aqui no microfone então, Júlio. Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. E eu expliquei que esse prefixo Dan, de Daniel, era da tribo dos juízes, a tribo de Dan. Então, Daniel pertencia à tribo de Dan, certo? Agora, estas 12 tribos, elas não ficaram unidas por muito tempo. Elas acabaram se dividindo. E sabe como foi essa divisão? Jeroboão e Roboão, eles dividiram as 12 tribos. Porque o povo de Israel só esteve unido como 12 tribos durante 3 reinados. Saul, que foi o primeiro rei em Israel, Davi e Salomão. Durante esses 3 reinados, o povo de Israel estava unido como 12 tribos. Mas quando morre Salomão, o sucessor legítimo ao trono era o filho dele, Roboão. Só que Roboão consultou aos jovens do reino e disse assim: o que eu faço para ser um bom rei? E os jovens não deram para ele um bom conselho. O aconselharam a aumentar a carga tributária, os impostos sobre o povo, e assim ter mais dinheiro. E Roboão fez isso. Quando ele fez isso, uma boa parte da nação de Israel se rebelou. E eles vão seguir a Jeroboão. Então 10 tribos ficam com Jeroboão e 2 tribos vão ficar com Roboão. Estas 10 tribos que seguiram a Jeroboão foram para o norte de Israel. E lá numa cidade chamada Samaria, eles fundaram a sua capital. Então em Samaria era a capital do Reino do Norte, como passou a ser conhecido as 10 tribos. E as 2 tribos que ficaram ao sul, elas passaram a ser conhecidas como o Reino do Sul, e a sede delas estava em Jerusalém. Então o povo de Israel foi dividido. No ano 722 a.C., o Império Assírio, que começou a dominar o mundo, foi para o norte e destruiu as 10 tribos de Israel. Só sobraram 2 tribos, Judá e Benjamim. Só que essas 2 tribos não poderiam ser destruídas, porque se elas fossem destruídas, seria o fim do povo de Deus. E o Messias, que eles esperavam em todo o Antigo Testamento, viria da tribo de Judá. Daí a expressão, o leão da tribo de Judá. Então o Messias viria da tribo de Judá. Só que essas 2 tribos caíram no pecado da idolatria. E então elas também iriam parar em cativeiro. Se as 10 tribos do norte foram destruídas pelos assírios, quem escravizou as 2 do sul foram os babilônicos. E então aqui em Daniel, nós temos o início dessa história de escravidão. E você vai perceber no primeiro capítulo de Daniel que nós temos 2 reis em conflito. Você tem Jeoaquim, que era rei em Jerusalém, reinava sobre o povo de Deus, e você tem Nabucodonosor, que era o rei de Babilônia, uma nação pagã, uma nação politeísta, que adorava a vários deuses. Aqui no capítulo 1, você vai perceber que nós temos 2 deuses, Elohim, o Deus verdadeiro, e Marduk,
o Deus dos babilônicos, o principal Deus do panteão babilônico. Você vai perceber aqui também de que nós temos dois santuários. Nós temos o templo do Senhor em Jerusalém, que fora construído por Salomão, e você vai ter o templo de Esagila, que era a casa de Marduk em Babilônia. Nesse primeiro capítulo nós vamos descobrir também que você tem duas cidades, a cidade de Deus, Jerusalém, e a cidade do povo inimigo de Deus, Babilônia. E sabe de um detalhe? Estas duas cidades, representando Jerusalém, o povo de Deus, o bem, e Babilônia, representando o poder antagônico a Deus, o mal, elas percorrem a nossa Bíblia do Gênesis ao Apocalipse. É por isso que essas duas cidades, elas são significativas. Olhe para a sua Bíblia em Daniel 1, verso 1. Daniel 1, verso 1. Você que nos acompanha em casa, eu não sei a paginação da tua Bíblia, mas nós vamos ler Daniel, capítulo 1, verso 1. Olha o que disse o texto sagrado. No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Viram aqui as duas cidades? Só que quando começa o livro, quem é que está vencendo a guerra? Quem é que está vencendo? Babilônia. Quem está vencendo a guerra são os inimigos de Deus. O livro começa parecendo que Deus está sendo derrotado, porque Babilônia está vencendo. Quando você vai para o livro de Gênesis, lá está a cidade de Jerusalém. Olha o que diz Gênesis 14. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo, abençoou ele a Abraão. Gênesis 14 fala sobre Melquisedeque, que era rei em Salém. A palavra hebraica Salém deu origem a Jerusalém, Jerusalém. Então aqui já estava em Gênesis a cidade de Jerusalém, os princípios desse povo. Agora você vai para Gênesis e ali também está a Babilônia. Olha o que diz o capítulo 10, verso 8 a 10. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor, daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi o quê? Babel. Você lembra também da torre de Babel? Da expressão Babel veio a palavra Babilônia, que significa confusão, porque lá na torre de Babel, Deus confundiu a língua dos povos, e cada um começou a falar numa língua diferente, e ali nasceram os idiomas. Um outro detalhe interessante, quando vamos agora para o livro de Apocalipse, lá está a Babilônia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 18. Então exclamou com potente voz, dizendo, caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho, do furor, da sua prostituição. Aqui está a Babilônia, em Apocalipse, o último livro da Bíblia falando da queda de Babilônia. E quando você vai para Apocalipse, lá também está Jerusalém. Dê uma olhadinha agora no capítulo 21 de Apocalipse. Olha o que diz. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Você percebe que Jerusalém e Babilônia são duas cidades antagônicas do Gênesis ao Apocalipse? Uma representa a sede do povo de Deus e a outra representa os inimigos do povo de Deus. E ao entrarmos no estudo profético de Daniel, você vai perceber a importância de compreendermos estas duas cidades no seu papel profético. Porque quando as cidades começam a se degladiar,
o povo de Deus é envolvido. E aqui nós vemos no primeiro capítulo o povo de Deus sendo envolvido. Olha o que diz o versículo 2 de Daniel. Daniel 1, verso 2. Você que nos acompanha em casa, tome sua Bíblia e participe desse estudo. Daniel 1, verso 2 diz assim: O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e a alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que o verso 2 está dizendo? Que foi Deus quem entregou Jerusalém nas mãos do rei de Babilônia. O que esse texto quer dizer para mim e para você? De que o povo de Deus foi escravizado por vontade divina. E Deus esperava que através do cativeiro babilônico o povo afastasse ou abandonasse a idolatria, os pecados que eles vinham cometendo. Então Deus permitiu de que o povo de Deus fosse escravizado. E nessa primeira leva de escravos, no ano 605 a.C., quem é que foi levado para a Babilônia? O personagem do livro, Daniel e seus 3 amigos. Olha o que diz o versículo 3. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Verso 6. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. A Bíblia vai mencionar nominalmente 4 jovens da tribo de Judá que foram para a Babilônia como escravos: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Todo o enredo do livro de Daniel acontece envolvendo esses 4 jovens. Quem eram eles? Eram príncipes do povo de Deus. Daniel, nesse ano, deveria ter cerca de 18 anos, quando ele foi levado cativo para a Babilônia. E lá em Babilônia, esses jovens enfrentariam 3 grandes desafios. E aqui no capítulo 1 está claro quais foram esses 3 desafios. Eu queria que você olhasse então para o primeiro desafio que eles enfrentaram. O primeiro desafio foi um desafio mental. Olhe os versos 3 e 4 de Daniel 1. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O primeiro desafio que eles enfrentaram foi um desafio mental. Por quê? Porque os babilônicos quiseram ensinar para esses jovens do povo de Deus a cultura e a língua dos caldeus. Quanto à língua dos caldeus, nós não temos muito problema, porque você aprender um novo idioma sempre é salutar para você, não? Conhecer uma nova língua não é salutar? Mas o problema aqui está com a cultura. Por que a cultura? Porque os babilônicos eram politeístas e os judeus eram monoteístas. O povo de Deus no Antigo Testamento, eles seguiam apenas ao Deus verdadeiro, Jeová. Mas os babilônicos, eles adoravam vários deuses. E os babilônicos criam, inclusive, de que haviam classes de deuses. Eles chamavam de deuses pessoais, uns deuses mais próximos e menores, e havia os deuses maiores, que habitavam longe deles, dos quais Marduk era o principal.
Então essa cultura politeísta começou a ser ensinada para os jovens. E esse foi um desafio, porque você morar numa cidade politeísta, aprender essa cultura, mas sem começar a viver essa cultura. Esse foi o desafio para os jovens. Hoje não é diferente. Hoje nós temos o mesmo desafio. A cultura que está aí é uma cultura contra os princípios da palavra de Deus. Você já percebeu quantos elementos existem em nossa cultura que são contrários aos princípios da palavra de Deus? E o mesmo desafio que esses jovens enfrentaram, os jovens de hoje estão enfrentando. Porque a cultura moderna leva os jovens a achar que nós não precisamos de leis, de que não existe verdade absoluta, de que eu devo fazer apenas aquilo que eu quero, de que eu devo satisfazer todos os prazeres que tenho vontade. E não é isso que a Bíblia ensina. E é por isso que muitos jovens estão no caminho dos vícios, no caminho das drogas, no caminho que afasta-os de Deus. Por quê? Porque estão dando ouvidos à cultura. Por isso nós devemos cuidar. A cultura em si, há elementos que não são permissivos. E nós temos que olhar para a cultura. Quais elementos culturais eu posso assimilar sem comprometer a minha fé na palavra de Deus? Agora, se existe algum elemento da cultura que contraria aquilo que a Bíblia orienta, eu devo rechaçar, eu devo rejeitar e não assimilar esse tipo de cultura. Um exemplo claro para vocês. No Brasil nós não temos muito esse problema, mas existem países onde a poligamia é uma cultura, onde um homem casa-se com 8, 10, quantas mulheres ele quiser, ele tiver condições de sustentar financeiramente. Isso é um elemento de uma cultura, isso é cultural, mas é um tipo de cultura que fere frontalmente o princípio da Bíblia, que ensina que o homem deve se casar com uma mulher. Então, esse elemento cultural, eu devo rejeitá-lo. Agora, aquilo que na cultura não fere a nenhum princípio bíblico, eu posso aceitá-lo. Então, o desafio que eles enfrentaram no passado é o mesmo que nós hoje enfrentamos. Agora vamos então para o segundo desafio que os jovens enfrentavam. Esse desafio foi um desafio físico. Olha para o verso 5 de Daniel 1. Antes, porém, vamos a uma pergunta aqui então. Pastor, eu gostaria... O microfone, por favor. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta que eu não entendi. Aqui fala que no terceiro reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e sitiou Jerusalém. Certo. Não é isso? Depois vem Deus e entrega nas suas mãos todos os seus pertences e seu povo também. Certo. Qual foi o motivo que Deus tomou, por que Deus tomou essa decisão? Ok, eu queria convidar você a ler comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 38. Olha em Isaías, capítulo 38, e você vai entender o porquê desta invasão babilônica. Na página 489. Olha o que diz aqui no capítulo 38, verso 1. E você que me acompanha em casa, acompanhe também Isaías 38, 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Versículo 5. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Deixa eu contextualizar você aqui. Ezequias reinava em Israel, o mesmo reino do qual viria a pertencer Daniel. Ezequias foi acometido de uma doença, e Deus mandou o profeta Isaías dizer para ele assim: Ezequias, rei, você vai morrer, essa doença é para a morte. Só que o rei Ezequias ficou muito triste, e ele começou a orar a Deus e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim. E ele orou, e Deus teve misericórdia. Deus falou assim para o profeta Isaías: volta lá e diz assim, eu ouvi a tua oração e eu vou te dar 15 anos de vida.
Quando o profeta disse para o rei que ele teria mais 15 anos, o rei perguntou assim, mas que sinal o Senhor vai me dar de que de fato ele vai me dar 15 anos? Que sinal você quer? Perguntou o profeta. Olha agora o versículo 8. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. O rei perguntou assim, qual vai ser o sinal de que eu serei curado? O sol vai retroceder 10 graus no relógio de Acás. Que relógio era esse? Era um relógio de sol. Vocês já devem ter visto um relógio de sol, não? É um relógio que se constrói e à medida que os raios do sol incidem sobre ele, a hora é apontada. Então Deus fez o relógio, a sombra no relógio, retroceder 10 graus. O que isso significa? Significa que Deus fez o sol retroceder 10 graus, ou o movimento da Terra. Então Deus fez com que o movimento de rotação da Terra voltasse 10 graus. Olha o que Deus fez para atender a oração de um filho dele. Lá em Babilônia, os babilônicos que estudavam muito astronomia perceberam que alguma coisa estranha aconteceu no Sol. Porque a hora estava caminhando, os ponteiros adiantando, de repente os ponteiros voltaram por um tempo e os ponteiros continuaram. Os babilônicos disseram, alguma coisa sobrenatural aconteceu. Pois bem, a notícia da cura do rei se espalhou. E quando a notícia chegou em Babilônia, os babilônicos disseram assim, mas quem é o Deus desse povo que pode mover até os astros? Aí os babilônicos enviaram uma embaixada até Jerusalém. Quando os embaixadores de Babilônia chegaram em Jerusalém, eles vieram saber que Deus era esse que esse povo servia. E o rei Ezequias, que havia sido curado, o que é que ele fez? Olha aqui na sua Bíblia, na continuidade, no capítulo 39, versículo 1. Isaías 39, 1. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que este estivera doente e já tinha convalescido. Ezequias se agradou disso e mostrou aos mensageiros a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, todo o seu arsenal e tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhe mostrasse. Olha o que está acontecendo. Quando os embaixadores da Babilônia chegam a Jerusalém, querendo saber sobre o Deus que podia mover os astros, ao invés do rei Ezequias pregar sobre o Deus verdadeiro, que havia curado a ele, ele fez o quê? Mostrou todas as riquezas que Jerusalém possuía. Os mensageiros de Babilônia voltaram para o rei de Babilônia, que nesse tempo era Merodach-Baladã, e o rei perguntou assim, e aí, como é que é o Deus desse povo? Olha, o Deus nós não conhecemos não, mas esse povo é um povo riquíssimo. Foi por isso que, passados os anos, Babilônia vai até Jerusalém para invadir e escravizá-la. E por que Deus permitiu? Porque ao invés do povo pregar sobre o Deus verdadeiro, estava se orgulhando das suas riquezas. Quer dizer, ele entregou o ouro ao bandido. Exatamente, entregou o ouro ao bandido. E quando o profeta Isaías voltou para falar com Ezequias, o profeta perguntou assim, veio aí a embaixada de Babilônia, não veio? O que é que você disse para eles? Ah, eu mostrei todo o tesouro e a riqueza nossa. E então aí Isaías fez uma profecia. Olha o que Isaías profetizou no capítulo 39, verso 6. Isaías 39, verso 6. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com os que entesouraram teus pais até o dia de hoje,
será levado para onde? Para a Babilônia. Para a Babilônia. Não ficará aqui coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. E aqui Isaías fez uma profecia. Eles vão voltar, vão levar todo o ouro que vocês têm e vão levar e vão escravizar os filhos de vocês. Ok, minha pergunta foi bem respondida. Certo? Certo. Passados os anos, chegamos agora a Daniel capítulo 1, quando Babilônia vem invadir a cidade e levar cativo para lá os príncipes, e entre eles Daniel e seus 3 amigos. E agora vamos então ao desafio físico que eles enfrentaram. Daniel 1,5 diz assim: determinou-lhes o rei da ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Qual foi o segundo desafio que Daniel enfrentou em Babilônia? Daniel foi tentado a comer da comida do rei e a beber da bebida do rei. Agora Daniel recusou-se. Daniel e seus amigos disseram: nós não vamos comer da mesa do rei e nem beber do vinho que ele bebia. E por que Daniel tomou essa decisão? Porque Daniel, conhecendo as Escrituras, aprendeu em Levítico 11 de que há animais limpos e animais imundos. Animais que nós podemos comer e animais que nós não podemos comer. E em Babilônia, eles comiam de animais imundos. Além disso, em Babilônia, os animais eram sacrificados aos ídolos antes de serem colocados sobre a mesa. E quem comia desses animais estava cultuando aos deuses aos quais eles foram sacrificados. Daniel também não ia beber do vinho do rei, porque a Bíblia condena o uso do vinho e de qualquer bebida alcoólica. Então eles foram desafiados, mas Daniel tomou uma decisão. Qual foi a decisão de Daniel? Olha o verso 8. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Essa foi a decisão de Daniel. Ele tomou a decisão de não contaminar-se. Por quê? Porque comer daquelas comidas ou beber daquelas bebidas era pecado à luz da palavra de Deus. Você entendeu? Sim, amigo. Mais uma dúvida aqui. Aqui fala que as comidas que o rei comia e as bebidas que o rei bebia antes eram sacrificadas a ídolos. Certo. E daí então foi considerado imundo justamente as comidas que o rei comia porque estavam sendo sacrificadas a ídolos, ou até hoje essas comidas e as bebidas são ainda maléficas para as pessoas que são chamados filhos de Deus. Ok. Então a sua pergunta é: o que tornava a comida imunda era o fato dela ter sido sacrificada ou não? Não era o fato de ter sido sacrificado. Porque os animais imundos e limpos independem de uma dedicação a qualquer ídolo. Se você abrir a sua Bíblia, Levítico, abra aí. O terceiro livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, e depois vem o livro de Levítico. Olha aí a sua Bíblia em Levítico capítulo 11. No início da Bíblia, na página 79. Página 79, Levítico capítulo 11. Vê que o título do capítulo é Leis sobre os animais limpos e imundos. Olha o que diz o verso 2. Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há na terra. Todo que tem unhas fendidas e o casco se divide em 2 e rumina. Entre os animais, esse comereis. Verso 4. Deste, porém, não comereis, dos que ruminam e dos que têm unhas fendidas e o casco dividido.
Verso 5, o arganaz. Verso 6, a lebre. Verso 7, o porco. Verso 8, de sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Esses vos serão imundos. Aqui em Levítico 11, há uma lista completa sobre os animais que a gente pode comer e não deve comer. E aqui no verso 7 aparece o porco. Você que me assiste em casa, no Brasil há um alto consumo de carne suína. A palavra de Deus é clara em dizer de que esta carne não serve para alimento. E é claro que a verdadeira ciência vai mostrar de que a carne do porco, bem como as outras carnes imundas, são carnes geradoras de doenças, porque esses animais são imundos à luz da Bíblia. Agora, não é apenas aqui no tempo de Moisés. Você quer ver uma coisa? Vai para o livro de Gênesis. Vai para o livro de Gênesis, logo no primeiro livro da Bíblia, e olha o que diz a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 7. No final do capítulo 6, antes do capítulo 7. Verso 20, Gênesis 6, verso 20. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo as suas espécies, de todo réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento a ti e a eles. Capítulo 7, verso 2. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, macho e sua fêmea. Você percebe que antes do dilúvio, a Bíblia já fazia uma separação entre animais limpos e imundos? E quando Noé entrou na arca com todos os animais, ele levou 7 pares de animais limpos. Para quê? Preservar a espécie e servir de alimento. E levou 1 casal de animal imundo. Para quê? De cada. Para quê? Preservar a espécie. Por quê? Porque se ele comesse um animal imundo, a espécie acabaria. Então, por esse texto, fica claro de que animal imundo não é no tempo de Moisés. Sempre houve animal limpo e imundo, ou seja, animal que serve para alimento e animal que não serve para alimento. E o povo de Deus em Babilônia foi desafiado a comer ou não dessas carnes. E eles não comeram. E eles pediram que um teste fosse feito. Qual teste? Eles iriam beber água por 10 dias e comer legumes. E no final dos 10 dias, o chefe, o cozinheiro-chefe, responsável por todos os cativos, iria olhar para ver se a aparência deles era melhor ou não, pelo fato de comer carne ou não. Passados os 10 dias, eles perceberam que a aparência dos jovens, Daniel e seus amigos, que não comeram das carnes imundas e nem beberam do vinho, tinham uma aparência melhor do que os outros jovens. Então foi permitido a eles que no espaço de 3 anos que duraria esse treinamento, eles não comessem de nada que fosse imundo. Agora falta um último teste. Qual é o último teste que falta? Um teste espiritual. Olhe para Daniel 1, verso 7. Aqui aparece o terceiro teste, o desafio espiritual. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. O que é que fizeram os babilônicos com os jovens? Mudaram seus nomes. Só que um nome na cultura hebraica, na cultura do povo de Deus, é carregado de significado. Olhe, por exemplo, o nome Elias, do profeta Elias. O que ele significa? Deus é supremo. Jeremias, Deus é exaltado. Ezequias, Deus minha força. Isaías, salvação de Deus.
Obadias, servo de Deus. Cada nome da família de Deus, dos hebreus, dos judeus, tinha um significado religioso. E o nome de Daniel não era diferente. Daniel significa Deus é meu juiz. E os babilônicos puseram nele outro nome, Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida, ou a vida do rei. Bel quem é? Uma deidade babilônica. O nome de Ananias significa o Senhor é bondoso comigo. Colocaram Sadraque, inspiração ao Deus Sol. O nome Misael significa semelhante a Deus. Colocaram o nome de Mesaque, servo da deusa Sheba. O nome de Azarias, o Senhor é meu ajudador. Colocaram Abed-nego, ou seja, o servo de Nebo, um outro deus babilônico. Então eles esperavam que ao mudar os nomes deles de hebreus para nomes caldeus, em homenagem aos deuses de Babilônia, eles esperavam que esses jovens abandonassem o Deus verdadeiro e seguissem aos deuses de Babilônia. Então foi isso que aconteceu. Mas diante dos desafios mental, físico e espiritual, esses jovens se portaram como servos de Deus e não se contaminaram. Sabe qual foi o resultado? Olha aqui para o capítulo 1 de Daniel, Daniel capítulo 1, e veja o final do capítulo, qual foi o resultado. Daniel capítulo 1, verso 19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei, em toda matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou quantas vezes? 10 vezes mais sábios, mais doutos, do que todos os magos e encantadores que havia em todo o reino. Percebe aqui? Os jovens que foram fiéis a Deus foram encontrados 10 vezes mais sábios do que aqueles que eram idólatras. Não é esta uma preciosa lição para mim e para você? Aqueles que permanecerem fiéis aos princípios da palavra de Deus, eles irão ao fim ser recompensados. Não apenas com recompensas aqui na terra, com sabedoria, com paz de espírito, mas uma recompensa eterna que nos aguarda no céu. Por isso eu e você hoje somos desafiados. Nós somos desafiados na nossa mente a aceitar a cultura secular que existe por aí, que ensina de que não existe Deus, não existe verdade absoluta, você faz da vida o que você bem entende. Nós temos que enfrentar isso. Enfrentar a questão do aspecto do regime alimentar, em não comer coisas que a Bíblia condena, não beber bebida alcoólica nenhuma, porque a Bíblia condena isso. E finalmente somos desafiados espiritualmente a adorarmos o Deus verdadeiro, o Deus Criador, e não a falsos deuses que existem hoje. Por isso eu e você precisamos hoje seguir o exemplo desses jovens em Babilônia, fazer a escolha certa. Que seja essa a sua e a minha decisão hoje. Vamos orar? Pai de amor, obrigado por estarmos reunidos em torno da Tua Palavra e pelas lições preciosas que aqui estamos aprendendo. Obrigado por sabermos que mesmo em meio aos desafios modernos, nós podemos estar firmes no Senhor. Dai-nos força a cada passo para andarmos nos Teus caminhos, para fazermos a Tua vontade e para não pecarmos contra o Senhor. Cuida de todos nós. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém.